Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Irmãos, nós lemos essa parábola, a pequena parábola, do capítulo 21 de São Mateus, que vem logo em seguida a parábola do capítulo 20, que nós lemos na semana passada. É importante fazermos aqui um paralelo entre as duas parábolas para abstrairmos, retirarmos o ensinamento que está aqui. Na semana passada, nós vimos o valor que tem o chamado e a salvação que Cristo oferece. E isso foi ilustrado na parábola do administrador da vinha, que chamava trabalhadores para sua vinha em horas diferentes do dia. E todos aqueles que foram chamados, desde o que trabalhou o dia inteiro até o que trabalhou apenas uma hora, todos eles receberam o mesmo salário. Ou seja, do ponto de vista de Deus, aquilo que Deus dá, o que vem de Deus, já é perfeitíssimo, é uma medida alta, não tem como acrescentar a essa medida. E Ele não dá a sua graça, a sua salvação, de acordo com o merecimento da pessoa, e sim de acordo com a sua generosidade divina. Porque ter trabalhado o dia inteiro com uma hora só não fez a diferença quando o assunto foi receber do patrão. Aquilo que se recebe, porque vem de Deus, já é muito. Agora, vimos ali, portanto, que não fez diferença a hora em que se deu a resposta ao chamado. Hoje, nessa parábola, o que Jesus quer demonstrar, irmãos, é a qualidade da resposta que se dá. Veja, é preciso dar uma resposta, foi o que dizia a parábola da semana passada, não importa quando, mas, vai dizer agora hoje o Evangelho, ao dar a resposta, dê de verdade, sem mediocridade, porque infelizmente essa mediocridade, ou seja, de ficar no meio termo, um sim meio não, um não meio sim, isso infelizmente é possível e isso não agrada a Deus. Então ele ilustra isso com a parábola que nós ouvimos. Dois filhos com atitudes muito distintas. Um começa desagradando com o que diz, mas termina por agradar. Disse algo desagradável, mas o que fez no final agradou o pai. O outro, ao contrário, começa agradando e termina em desagradar. Então Jesus lança a pergunta. Detalhe, pergunta feita aos líderes do povo judeu, aos sacerdotes e aos anciãos do povo, ou seja, frequentadores do templo, frequentadores da sinagoga, homens conhecedores da palavra, pessoas praticantes da religião. Que vos parece? Qual realmente agradou a Deus? Não foi o que começou bem e terminou mal, mas que começou mal e terminou bem. Irmãos, nós seremos julgados. A nossa salvação, ela será o resultado de como terminarmos, muito mais do que como começamos. E então o próprio Jesus diz a que se refere a parábola. Ele defendia aqui a pregação de João Batista. João veio a vocês
Vocês dizem ser homens de Deus, mas quando era Deus falando, vocês não souberam reconhecer. Ao contrário, aqueles a quem ninguém dava nada, que eram considerados os piores em Israel, as prostitutas, os cobradores de impostos, eles estavam nos seus pecados, esperando uma oportunidade para sair, porque quando lhes foi dada a oportunidade, eles agarraram. Pior são vocês, que por serem religiosos, praticantes da religião de Israel, acham que não tem mais nenhum pecado do qual sair, e quando lhes é oferecida a oportunidade de conversão, vocês não pegam, por arrogância. É por isso que esses vos precederão, ou seja, vão na frente de vocês. Irmãos, por que é que nós andamos e devemos andar todos os dias com o Senhor? Primeiro, porque Ele nos amou primeiro e merece que amemos de volta. Deve ser mais por amor do que em vista de resultados. Mas em segundo lugar, é bom considerar que andamos com o Senhor todos os dias, porque hoje pode ser o último. E o que determinará o meu céu ou a minha condenação será como eu terei terminado a minha vida. Os irmãos não pensem que o céu é o resultado de uma espécie de título de capitalização. Então você pega aí uns 10 anos da vida, lá na juventude, bem de igreja, rezando um monte de rosários, indo um monte de missas, indo a pé até Aparecida, esfolando a chamboca do dedo, e aí então, depois de 10 anos, você diz, bom, então agora eu vou descansar, não vou fazer mais nada, porque eu já contei os pontos que eu precisava para ir para o céu. Se engana redondamente. Por isso é necessário ler essa à luz daquela da semana passada. Não tem isso de acumular pontos com Deus. Nós iremos para a vida eterna se hoje, agora, tivermos recebido Jesus Cristo, nos arrependido dos nossos pecados e deixado que Ele nos transforme e sair do pecado mesmo. As prostitutas e os cobradores de impostos precederam esses homens do reino de Deus, porque deixaram a sua prostituição, deixaram a coletoria de impostos e se tornaram fiéis. Nós vimos na outra parábola que o que contou não foi muito trabalhar, o que contou foi ter aceitado o convite para o trabalho a tempo, antes do sol se pôr, antes da vida terminar. É preciso receber a Cristo, de modo que, irmãos, nós, quanto mais tempo temos de igreja, essa é a verdade, corremos mais risco, porque nós vamos nos acostumando muito com as coisas santas e corremos o risco de torná-las banais, já não dar o mesmo valor e já não servirmos a Deus com o mesmo fervor. E infelizmente acaba sendo possível olhar para trás e identificar que já houve outras épocas em que nós fomos mais fervorosos e mais fiéis. Mas hoje Deus nos envia esta palavra: volte ao maior dos teus fervores, volte ao maior dos teus amores, porque de que valeria ter tido uma vida inteira de igreja e ao final, no último dia, não estar arrependido, abandonar a fé? Saiba que uma vida inteira de igreja foi jogada fora naquela hora, e ela sai toda perdida. Ao contrário, o ladrão arrependido, crucificado ao lado do Senhor, estava ali por mérito.
era bandido mesmo, recebeu a pena de morte por ter sido transgressor da lei, um delinquente. E no entanto, o último suspiro da sua vida foi marcado por um arrependimento. E o que a vida dele inteira não somou, Cristo deu no único segundo, e ele foi salvo. Isso contará, irmãos, não o que foi nas nossas vidas, mas o que é e o que deixarmos ele fazer. Que dia é o dia da nossa conversão, de mudarmos de ideia, porque é isso que está aqui, não é? A palavra, no versículo 29, o filho respondeu: não quero, ou seja, fez que não ia, mas mudou de opinião. É conhecida essa palavra no grego, metanoia, mudou de ideia. Isso é conversão. Conversão, irmãos, é mudar de ideia. É ter a humildade de reconhecer que as ideias que eu trouxe até agora não merecem ser pensadas. Jogar todas fora e aceitar a Cristo, o Evangelho, a doutrina. Quanto mais tempo a ideia fica na cabeça, mais humildade se exige para jogá-la fora. E quando se joga, grande é a honra com a qual Deus cobre esta pessoa. Então, irmãos, igreja cristã de fato, boa, é aquela cheia de ex-pinguço, ex-drogado, ex-noia, ex-macumbeiro, ex-quenga. Essa é a igreja boa. Essa é a boa. Porque disse aqui Paulo na segunda leitura: vocês não façam nada por competição. Não tem isso de, olha, você está chegando agora, eu já estou aqui na igreja há 20 anos. Eu tenho mais medo do que está há 20 anos do que o que está chegando agora. Porque o que está chegando agora é sincero, tem fervor, está apaixonado. O que está há 20 anos pode ser como esses sacerdotes e anciãos do povo. Diz que vai, mas com as atitudes já está largando de mão, porque desanimou. É preciso que todos acordemos para reconhecermos a Deus quando Ele chega. É por isso também, irmãos, que na piedade popular, nos livros de oração, nos manuais de espiritualidade, sempre há ali orações pedindo a perseverança final e a vitória no último combate. De nada adiantaria uma vida toda com Cristo para no último suspiro nós nos desesperarmos e o abandonarmos. Hoje nós celebramos a memória de Santa Teresinha, embora o dia tenha caído no domingo e as leituras e os formulários litúrgicos não permitem serem próprios de Santa Teresinha. Mas vale ressaltar que ela morreu muito jovem, aos 24 anos, na pandemia de tuberculose que assolou aquela região da França em que ela vivia. E quando a tuberculose já estava bastante avançada e os médicos disseram que já não havia mais o que fazer, Santa Teresinha foi acometida daquela fraqueza que pode surpreender a todos no fim da vida, diante de um diagnóstico mau e definitivo. Ela olhou para si e pensou: poxa vida, fiz tanta birra para entrar nesse Carmelo. Entrou até antes do tempo permitido, foi até o Papa pedir para ingressar aos 15 anos. Se eu soubesse que eu ia morrer tão jovem, eu teria curtido um pouco mais minha juventude lá fora. Curtido no sentido de ficar mais com os pais, de talvez ir mais à paróquia. Ela não pensava nada no sentido de pecado, mas no sentido de uma vida lá fora. E passou um dia inteiro se questionando se tinha valido a pena se consagrar no Carmelo tão cedo
para já morrer tão cedo. Até que no final do dia ela olhou para si mesma novamente e disse: quer saber de uma coisa? Eu já estou lascada mesmo. Eu vou morrer daqui uns minutos. Tem pensamentos que não merecem ser pensados. Eu cheguei até aqui com Cristo, em Cristo eu me jogo até o final. E jogou fora a dúvida e confiou no Senhor. E morreu no Senhor. O último combate. Se tivesse perdido ali, irmãos, tudo teria sido perdido. Que o Senhor nos encontre em estado de fidelidade e de fervor quando Ele vier na sua glória, ou quando na hora da nossa morte tivermos que nos deparar com Ele, irmãos, porque o sim que Ele deseja da nossa parte, para a sua vontade, para a sua palavra, não é um sim de boca, mas um sim de fato. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.